Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto se dispôs a estar aqui conosco para a gente trazer perguntas que vocês nos fazem e também ler algum trecho de algum livro do Joel Goldsmith. Gratidão por mais essa oportunidade, mestre. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro, um livro chamado Consciência é o que eu sou. Esse livro do Joel Goldsmith. Nesse livro, num trecho falando sobre o armazém espiritual, o Joel fala o seguinte: conhecendo a verdade do armazém infinito interior, podemos extrair da consciência não apenas tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento particular, mas 12 cestos cheios sobrando para compartilhar. O mestre poderia falar um pouco mais sobre esse assunto, mestre? Então, Gilson, existe aí uma preocupação, em geral, é algo muito comum, é uma preocupação geral mesmo, de muitos. É a crença de que a aproximação divina, ou esta aproximação de Deus, ela tem que vir necessariamente com o fim de todas as complicações da vida. Parece isso ser muito razoável, até porque Jesus disse: busca em primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu queria que nós tivéssemos um pouco mais de cuidado com essa aproximação, porque a verdade, quando ela se revela, isso é o fim para o sofrimento. Mas o sofrimento, em geral, as pessoas têm o sofrimento como a ausência de aspectos, às vezes, materiais na sua vida. Então, se nos falta algo materialmente, nós estamos em sofrimento. Enquanto que, na verdade, quando a realidade de Deus se aproxima, ou quando há esta verdade de Deus se revelando, o fim para o sofrimento é o fim da ilusão desse senso de um eu que se separa da vida, que se separa do outro, que se separa de Deus. É o fim do sofrimento psicológico. Naturalmente, aspectos de sofrimento físico também desaparecem. Mas nós temos que ter um certo cuidado aqui. Em geral, as pessoas estão na procura daquilo que Deus tem para lhes dar e não daquilo que Deus é. Então, nós precisamos, Gilson, compreender que a verdade do seu ser, que é a verdade divina, ela é o final para o sofrimento e, naturalmente, a fonte de toda a provisão. Mas nós não podemos começar pelo aspecto externo. Nós não podemos olhar para fora e esperar que situações externamente sejam resolvidas antes dessa atenção que nós precisamos dar a todo esse sofrimento interno dentro de cada um de nós. Então, essa assim busca ou procura por provisão externa é um erro, isso é um equívoco, isso é um engano. Aqui o que interessa é a compreensão da verdade do seu ser. Ele é tudo. Ele é tudo. Aqui nós estamos trabalhando com você, lhe mostrando que a aproximação divina é o fim desse sentido de uma identidade egóica presente. Então, todo o trabalho aqui, nesse encontro com o reino de Deus, não é um encontro com a provisão externa, com os milagres externos, mas é um encontro com o fim desse sentido de um ego presente que se vê separado da fonte, que se vê separado de Deus. Por isso a nossa ênfase, Gilson, aqui sempre está nessa investigação da natureza do eu, da natureza do ego, da natureza desse sentido de separação. Esse sentido de identidade separada é aquela que está deprimida, que está ansiosa, que está angustiada,
que está no medo, que está em todas as formas de sofrimento e infelicidade psicológica, que não compreende o próprio movimento da mente, que representa esses movimentos de pensamentos que nos levam à ação, sem compreendermos o movimento da mente, que é o movimento de pensamentos em nós, todas as nossas ações são ações egocêntricas, centradas numa identidade ilusória, produzindo naturalmente sofrimento para nós mesmos e para o outro. Então, é isso que temos que investigar. É disso que temos que nos livrar. Quanto a esta verdade divina, sendo completa provisão, isso não é assunto do eu, não é assunto do ego. Então, o nosso coração precisa estar voltado para a realização daquilo que somos, para a constatação da verdade do nosso ser. Então, nossa ênfase não pode ser no aspecto externo de milagres, de provisão, de manifestações. Temos que olhar para esse movimento do eu, que é esse movimento do ego, que é esse movimento da mente inquieta, produzindo pensamentos e nos levando a comportamentos e a posições no viver que são posições de atividades egocêntricas. É disso que temos que nos livrar. É isso que temos que olhar e é disso que temos que nos descartar. E essa é uma ação da própria presença, da própria graça. Então, a maior riqueza, a maior provisão é assumir a verdade do seu ser. As demais coisas, a verdade, o divino, a realidade deste ser, que é essa consciência que já somos, já cuida de tudo. Eu tenho visto as pessoas se preocuparem demais com resultados externos ou com busca de realizações externas, querendo ver mais as mãos de Deus em ação do que a verdade de Deus. Então, o trabalho aqui, Gilson, ele consiste em nos tornarmos cientes desta revelação, deste ser. Tudo que se faz necessário aparece, surge, mas você não precisa colocar nenhum único pensamento a respeito disso, nenhuma única ideia a respeito disso, nenhum único propósito a respeito disso. Nada precisa ser feito. Se você está em seu natural estado de puro ser, que é esta consciência de Deus. Então, não há espaço na mente para se ocupar com preocupações, com ocupações externas, com realizações externas, porque tudo acontece de uma forma natural, sem o sentido de um eu presente. A vida é harmonia, é beleza, é graça, é plenitude, é provisão, é tudo que se faz necessário, quando no momento se faz necessário. E você não está lá. O seu eu, o seu ego, não está investindo em realizar isso ou realizar aquilo, mudar isso ou mudar aquilo. Tudo acontece naturalmente. Então, aqui o grande segredo está em se permitir ser, em não resistir à vida como ela é, em assumir a verdade de sua natureza divina, livre desse senso de um eu que se ocupa, se preocupa, que quer alterar, que quer mudar, que quer fazer, que quer se livrar, e assim por diante. É isso. O mestre, é muito forte nessa identidade de alguém presente, o vir a ser, né? O vir a se tornar mais próspero financeiramente para ser feliz, ou conseguir isso, ou conseguir aquilo. E na proximidade com o mestre eu vejo que não há nenhum anseio disso. Agora, um ponto, mestre, sobre esse desejo desse
dessa identidade, dessa falsa ideia de ser alguém, que está sempre projetando um vir a ser, como o mestre sempre traz, é sempre fugindo dessa dor de ser alguém, fica se projetando. O mestre pode falar um pouco sobre isso? O que ocorre no ego é que nós transferimos a felicidade para uma realização externa. Nós colocamos numa dada realização externa, em alcançar algo externamente, nós colocamos nisso uma etiqueta chamada felicidade e nos propomos a ir em busca disso. Então, para nós, a felicidade está no futuro, em algum lugar, em alguma condição, em algum sonho, em algum projeto, num encontro com alguém, com alguma coisa. Então, é sempre algo do lado de fora. A ideia básica é: sempre existe algo do lado de fora a ser realizado, a ser alcançado, para que aqui eu possa me sentir completo. O que não percebemos é que esse sentido de um eu é a incompletude. Tudo já está agora aqui. Não existe nada lá fora para ser alcançado. Com o nome de felicidade, com o nome de amor, com o nome de paz, com o nome de liberdade, com o nome de Deus. Isso não está lá fora. Isso não está nesse espaço entre eu e aquilo que está lá. Então, esse movimento no tempo não existe. Isso é uma projeção do próprio ego. O ego tem criado esse elemento que é o elemento tempo. Ele criou esse elemento para alcançar algo lá. Então, ele criou o elemento tempo e o elemento espaço. O espaço é entre eu e aquela dada coisa que me fará feliz. O amor perfeito, o sonho perfeito, a felicidade perfeita, a realização perfeita, a iluminação, o encontro com Deus perfeito. Tudo isso é imaginação do pensamento. Então há essa separação entre eu e essa outra coisa. Então o pensamento criou também o espaço, porque se há uma distância, existe esse espaço, existe um tempo que se faz necessário para ir daqui até lá. Então o ego criou esse se tornar, esse alcançar, esse vir a ser. E tudo isso está dentro da ilusão do próprio eu, do próprio ego, do próprio movimento, Gilson, do pensamento. Porque o pensamento é a raiz disso tudo. É o pensamento que formula, com sua imagem, um ideal, alguma coisa. O pensamento é aquele em nós que vem do passado como uma memória, uma lembrança, uma imagem, está aqui agora e está se projetando para frente, nessa sensação de eu, para se livrar de alguma coisa ou para alcançar alguma coisa. É assim que esse sentido do ego se perpetua no tempo. A aproximação com o autoconhecimento é o fim desse tempo que o pensamento está construindo. É o fim desse espaço que o pensamento está construindo. É o fim dessa ilusória felicidade, paz, sonho, iluminação que o pensamento está construindo. A ciência da verdade do seu ser é a completude, é a plenitude, é a verdade divina. Isso está presente quando a mente egóica não está mais. Quando o sentido de um eu não está mais presente. Então não existe mais nem passado, nem presente, nem futuro. Então aquilo que é essa realidade agora aqui se mostra como completude, como amor, como felicidade, como paz. Então se trata dessa constatação agora desta verdade. E isso requer um trabalho
de reconhecimento da ilusão, que é autoconhecimento, e de constatação da realidade, que é meditação. Real meditação. Ô mestre, até sobre essa temática, nós temos uma pergunta aqui do Alê. Ele fez a seguinte pergunta: sobre o prazer que o ser humano busca, como dinheiro para possuir coisas, a busca por parceiro afetivo e sexual. Isso termina para um ser realizado ou não necessariamente? Vendo o Ramana, não me parecia preocupado com isso, somente usando tipo uma fralda que vejo nas fotos. Dinheiro para ele não tinha a menor diferença. Obrigado. Quando há esta realização, a verdade desta realização é o fim do sentido de uma identidade presente. Essa identidade presente é esse senso de um eu que carrega sempre uma ou outra insatisfação. Com o fim do eu, vamos colocar de uma forma muito direta isso para você. Com o fim do eu, a insatisfação desaparece, juntamente com ele. Então não há mais essa projeção de futuro. Então nós podemos enumerar muitas coisas no futuro: saúde, dinheiro, prestígio, fama, relacionamento. Ou nós projetamos no futuro coisas, ou projetamos nos libertar no futuro de coisas que já trazemos. Isso em razão da insatisfação. Existem coisas para serem alcançadas e coisas das quais nós queremos nos livrar. Tudo em razão deste eu, em sua insatisfação. Com a realização, tudo isso desaparece. O sentido de um eu, de uma identidade egóica, é o sentido de uma existência insatisfeita. A natureza da mente egóica é insatisfação. Ela jamais será feliz. Então, quando nós usamos a expressão ser humano, estamos falando de um ser. Ser é consciência, é felicidade. Não é um ser humano. Sua natureza real é a natureza de Deus, que é felicidade. Isso é completude. Isso é ausência de insatisfação. Então, o modelo que nós temos desse assim chamado ser humano é um ser insatisfeito, é um ser infeliz, é um ser que não conhece sua real natureza, é um ser que não conhece sua real identidade, que é a identidade divina. Aliás, a única identidade em toda a manifestação é Deus. Só Ele é uma real identidade. Só há Ele. E quando Ele está presente, esse sentido de uma identidade que se separa na experiência não está mais presente. Então, a verdade do seu ser é felicidade. Quero repetir, é consciência, é puro ser. Isso é completude. Agora, os aspectos externos em torno de um ser realizado, é aqui que temos que ter uma aproximação cuidadosa. No ego, no eu, nesse sentido de ser ainda humano, a mente não sabe do que se trata, não consegue alcançar isso. Então, não se pode medir um ser realizado pelo aspecto externo de sua aparência, ou do que parece existir do lado de fora, em volta dele ou dela. Porque essa visão será uma visão a partir de um conceito já preconcebido do ego, de que um ser realizado tem que se vestir como Ramana. Isso não é verdade. Tem que não tocar em dinheiro como acontecia com Ramakrishna. Isso não é verdade. Então, termina que nós criamos critérios externos para este ser que está fora do mundo, que está fora deste sonho de relação com pessoas, situações, objetos.
prazer e dor. Então não dá para medir. Então é aqui que eu encontrei uma falha na pergunta que você fez. Ah, eu vejo Ramana com uma... E quando você olha para um ser realizado como o Osho, que se vestia completamente diferente de Ramana, como é isso? Quem é realizado e quem não é realizado? A partir de qual critério você pode dizer que uma pessoa é ou não realizada? É a partir de uma visão externa do que está acontecendo à sua volta? Vamos tomar cuidado com isso. Aqui o ponto não é olhar para quem foi Osho, para quem foi Ramana, para como o Ramana se vestiu, para como o Osho se vestiu, para como foi a vida de A, B ou C, que na sua crença era realizado. Na verdade, Gilson, crer que alguém era realizado pelas roupas que ele vestia é um equívoco. Pela qualidade externa de vida que ele tinha, é um equívoco. Aqui o que importa é você descobrir a verdade do seu ser. Um ser realizado, ele é único. E ele tem uma forma de apresentação e de expressão na vida, na existência, muito único também. E, no entanto, o estado real é o estado do Buda, é o estado do Cristo, é o estado de Ramana Maharshi, é o estado de um ser realizado. Então, não é por aí. Esse não é o critério. Temos que só tomar um certo cuidado com isso. Não criem comparações. Não avaliem a partir do pensamento. É necessário você ir além desse próprio senso de um eu, que se separa da experiência, ir além do seu próprio ego, para de fato você poder reconhecer um ser realizado. Você reconhece um ser realizado, não é pelo que ele aparenta ser ou ter, mas pelo que ele é. E você só reconhece ele no que ele é quando você se reconhece como sendo esta mesma realidade. Então, um ser realizado reconhece outro. Um não realizado especula, acredita, tem ideias, tem crenças. E tudo isso é muito delicado porque você pode se afastar da oportunidade de um ser realizado por julgá-lo pelos seus critérios, pelos critérios que você tem a respeito de como é um ser realizado ou como deixa de ser um ser realizado. Tudo isso é completamente falso. Ô, mestre, é impressionante como não existe parâmetro algum, né, do que é ser um ser realizado. Então, dentro do ego, dentro dessa ideia, se tem infinitas crenças, né? Infinitas crenças, se veste assim, se veste assado. E existe algum ponto em comum, mestre, nessa percepção, trazendo o meu exemplo, trazendo a minha vivência com o mestre, nesse olhar do mestre, nesse darshan, daqui a pouco acontece, né? Essa real meditação, esse estado, entre aspas, né? Um estado de quietude, de silêncio, onde a mente some. Isso seria, né, o darshan que o mestre já falou sobre, uma maneira de poder ver e ser visto, que é o darshan, uma, uma maneira de perceber um ser realizado. Não sei se eu me fiz entender, mestre. A forma mais certeira do reconhecimento de estar diante de um ser realizado é aquilo que ele causa quando você está diante de sua presença. Se você puder estar diante de um ser e a visão de algo fora do conhecido, fora do tempo, e fora desse senso de separação, quando você está diante dele, se algo nesse nível ocorre, se a sua mente se aquieta, se o seu cérebro se aquieta, e existe essa ausência desse movimento de passado, presente, futuro, de identidade
que se separa nesse instante do viver, isso pode ser um clássico sinal de que você está diante de um ser realizado. Na verdade, para você sentir isso, você só pode estar tendo uma revelação do seu próprio ser. Isso em si é o reconhecimento da presença da graça, que é a presença de Deus. Então, nesse momento, o sentido de separação entre você e a própria graça, naquela forma, desaparece. Essa é uma forma muito simples de termos esse reconhecimento de que estamos diante da própria graça em uma forma. Porque um ser realizado, esse sentido de separação entre você e ele se dissolve quando em algum momento há esse poder de presença sendo compartilhado, esse poder de consciência sendo compartilhado, essa carona acontecendo. Na Índia eles chamam de darshan, é ver e ser visto, está diante de um olhar livre desse senso do eu, do ego. E um ser realizado tem isso muito claro em seus olhos. O olhar dele carrega algo que está fora do conhecido, que está fora desse senso de um eu, que está fora dessa busca no tempo, que é a busca pelo amor, pela felicidade, pela paz, essa busca do eu por alguma coisa. Aquilo que está presente é já meditação. Quando você se depara com o ser realizado, a presença do seu silêncio, ele coloca nesse estado, que é o seu natural estado de meditação. Em especial, em alguns momentos, ele direciona o olhar para você, e esse olhar está cheio desta graça, cheio desta presença. Isso varre por completo o sentido de uma identidade presente, cheia de ideias, de conceitos, de crenças. Dentro da espiritualidade ou fora da espiritualidade, preso ao mundo político, ao mundo filosófico, ao mundo psicológico, ou ao mundo dos negócios, tudo isso desaparece e há um esvaziamento completo desse sentido de identidade egóica. Então, ele tem uma facilidade de lhe comunicar esse estado de meditação, porque esse é o estado dele. Na verdade, esse é o natural estado em que ele se encontra. Sua mente se aquieta. Há um vislumbre deste algo novo. Não é o que ele diz, não é basicamente a forma como ele fala, é a presença, é o poder, é o perfume, é esta verdade misteriosa no poder da sua comunicação que lhe dá essa visão. Assim, quando você está em satsang, o convite é para esta imersão nesse estado, a presença de satsang, que é esse encontro com a verdade, é um convite para o reconhecimento deste instante de ausência do tempo psicológico, de ausência desse sentido de um eu. É o reconhecimento do seu natural estado, que é meditação. Isso ocorre muito, Gilson, muito naturalmente. E você não faz nada. Na verdade, você descobre como ficar quieto. Porque o poder desta graça lhe aquieta. Então, é algo que lhe é compartilhado pela própria presença.
Então, toda essa desordem, essa confusão, todo esse movimento conhecido da mente é como que varrida completamente nesse momento. Esse é o contato com aquele que está vivendo esse natural estado de ser. É isso. Mestre, gratidão, gratidão. Já fechou o nosso tempo. E fica o convite para você que está assistindo esse vídeo e ao olhar nos olhos do mestre, pode sentir isso que está além das palavras. Esse algo que é desafiador querer falar em palavras, mas é algo diferente. E em satsang tem a oportunidade de aprofundar nesse mergulho, pegar essa carona com o mestre para realmente perceber o que que é essa vida, essa completa liberdade. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado vai estar o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os satsangs, que são os satsangs online, que isso acontece, e também os presenciais. E também deixa o like, deixa o comentário, que isso ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo é relevante. Mestre, gratidão por mais esse videocast. Até a próxima. Ok, até a próxima. E partindo para o videocast de hoje, eu quero trazer um trecho do livro do Joel, Praticando a Presença. Aquele que se volta para dentro de si em busca da luz interior, da graça, da compreensão e do perdão, nunca falha em suas orações.